Alô, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é muito polêmico. Como surgiu o antissemitismo dentro da igreja cristã? Então, frente a tudo que nós estamos neste ano de 2025, vendo em todos os lugares do mundo, vamos discutir um pouco como surgiu este antissemitismo na igreja, tá? Nós vamos analisar passagens das Escrituras Apostólicas do Novo Testamento, verificar se existe alguma possibilidade de haver antissemitismo para aquele que crê em Yeshua. Vamos também analisar as declarações dos pais da igreja, séculos 2, 3 e 4, que foram os que efetivamente começaram com isso, e vamos seguir durante a Idade Média até o século XVI, tá? Esse canal tem o propósito de ensinar para você que frequenta uma igreja ou que tem curiosidade no Novo Testamento a conhecer o Novo Testamento dentro do seu contexto original, como um texto escrito de acordo com o judaísmo do primeiro século. Aqui na descrição do vídeo eu estou colocando o meu site, onde eu ofereço cursos e materiais para você que quer conhecer o Novo Testamento mais a fundo, tá? Eu vou começar compartilhando a tela. Vamos começar a nossa análise. Então vamos lá. Vamos começar, gente, com uma passagem no Novo Testamento aqui, tá? Só me organizar aqui rapidinho. Vamos lá. Quem matou Yeshua, tá? É, os judeus são famosos por serem os assassinos de Cristo. Mas, se eles são assassinos de Cristo, e os romanos são o quê? É possível dizer que alguém assassinou Yeshua? Que alguém tirou a vida dele contra a vontade dele? Ou podemos apenas dizer que os judeus e os romanos foram instrumentos nas mãos de Deus, nas mãos de Yeshua, para que ele pudesse cumprir o seu propósito? Então vamos lá. Olha o que Yeshua diz em João 10:18: ninguém atira de mim, tá? A vida eu coloquei entre parênteses para você entender o que que é, mas eu dou de mim mesmo, tá? Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Ou seja, ele está dizendo, eu dou a vida porque eu quero. E se eu não quisesse, eu não daria. Mateus 26:52, Yeshua dizendo, guarde sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me protegerem e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? João 19:10. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos durante o interrogatório de Yeshua. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Yeshua disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima, se não fosse determinado por Deus. Isaías 53:10 fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Próximo slide. Não sei se eu fiz, peraí, não sei se eu fiz uma bobagem aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Acho que eu fiz uma besteira aqui. Vou voltar para o vídeo, tá? Perdão. Certo. Agora tá certo. A gente falando de quem matou Yeshua, vamos entender quem era Pôncio Pilatos. Será que o Pôncio Pilatos era aquele cara bonzinho que sofreu uma pressão violenta dos judeus, queria inocentar Yeshua, mas não teve outra alternativa a não ser condená-lo? Vamos lá. O historiador Josephus, tá, judeu, que viveu entre 37 e 100, fala sobre Pilatos em seu livro Guerra dos Judeus, descrevendo como alguém que sabe fazer crueldade, tá, contra os samaritanos, nesse livro 4, capítulo 1, e também ceder, tá, no livro 3, capítulo 1, ao não matar os judeus e retirar as imagens de César trazidas por ele para Jerusalém. Nesse episódio, Pilatos ameaçou os judeus de morte, mas ao ver que eles estavam dispostos a oferecer suas vidas para não conviverem com as imagens, Pilatos não deu a ordem e decidiu retirar as imagens, tá? Dessa vez ele foi misericordioso. Pela ótica de Filo de Alexandria, um outro historiador judeu, que é aproximadamente 10 antes de Yeshua até 50 depois de Yeshua. No seu livro Embaixada de Gaio. Isso aqui são dois relatos de historiadores falando sobre Pilatos, tá? Não provoque uma sedição.
Não faça guerra contra nós, não destrua a paz que existe. A honra do imperador não é idêntica à desonra das leis antigas. Que não seja para você um pretexto para insultar nossa nação. Tibério não deseja que nenhuma de nossas leis ou costumes seja destruída. E se você mesmo diz que sim, mostre-nos algum comando. Mas esta última frase o exasperou Pilatos no maior grau possível, pois ele menos temia que eles poderiam, na realidade, ir para uma embaixada ao imperador e poderiam acusá-lo com relação a outros detalhes de seu governo em relação à sua corrupção, seus atos de insolência, sua crueldade e seus contínuos assassinatos de pessoas sem julgamento ou condenação, sua interminável, gratuita e mais leve desumanidade. Então, Filo de Alexandria tem uma visão muito negativa de Pilatos, mas ele diz uma coisa muito importante aqui. Pilatos não queria que fossem relatar qualquer problema aos seus superiores. E isso exatamente está dito, né? Na época do julgamento de Yeshua, Pilato, quando os saduceus, né, havia um grupo de judeus, na maioria saduceus, tá? Quem condenou Yeshua foi na maioria saduceu. Os fariseus jamais iriam entregar um outro fariseu. Yeshua era um fariseu, tá? Até os judeus que não creem nele como Messias reconhecem que ele era um fariseu, apesar de muita resistência do cristianismo tradicional em reconhecer que Yeshua era um fariseu, os fariseus não o entregariam. Quem o entregou foram os saduceus. E eles falaram: se você não fizer isso, você não é amigo de César. Isso é muito importante. Filo está corroborando aquilo que as escrituras apostólicas descrevem. Então, antes da gente falar do antissemitismo no Novo Testamento, olha o que Pilatos fez, tá? Então, realmente, ele acreditava que Yeshua fosse inocente, tá? Os judeus o trouxeram Yeshua a Pilatos. O que ele fez? Quando os judeus pediram para Pilatos condená-lo, ninguém pediu para ele açoitar Yeshua. Ninguém pediu para ele colocar uma coroa de espinhos em Yeshua, maltratá-lo, torturá-lo. Ninguém pediu isso. Por que Pilatos decidiu, por livre e espontânea vontade, ordenar tudo isso? Os soldados não teriam feito sem a ordem dele. Não teriam feito. Pilatos aproveitou a oportunidade para fazer com que Yeshua fosse ferido fisicamente, machucado, humilhado, e aí depois ele chegou perante o povo com Yeshua machucado, flagelado, sangrando pela coroa de espinhos na cabeça. O que que ele fez? Ele chegou perante o povo, apontou para Yeshua e disse: Eis o seu rei. Por que isso? Eis o seu rei, machucado, humilhado. Isto é o que eu fiz com o seu rei. Ele estava zombando dos judeus, mostrando um rei absolutamente destituído de todo poder, de toda honra, de toda dignidade, tendo sofrido maus tratos nas mãos de seus soldados. Ele zombou do povo judeu, mostrando Yeshua daquela forma, ok? Ele não era esse bonzinho que todo mundo pensa que ele é. E depois, na crucificação, por que ele colocou uma placa Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em várias línguas? A crucificação era uma morte para criminosos. Os corpos ficavam expostos na entrada da cidade para todo mundo ver que aqueles criminosos sofreram as consequências. Ao colocar este é o rei dos judeus, ele disse: Olha o que eu fiz com o rei dos judeus. Estou crucificando este rei dos judeus como um criminoso. Se eu faço isso com o rei, imagina o que eu faço com o cidadão comum. Este foi o pensamento de Pilatos. Ele pode até ter considerado Yeshua inocente, acredito que considerou, mas ele também se aproveitou da situação para fazer duas coisas. Primeiro, ficar de bem com Roma, não ter reclamação alguma chegando a seus superiores, e aproveitando essa situação para mostrar para os judeus: olha que povo insignificante vocês são. Olha o que eu fiz com o rei de vocês. É isso, gente, é muito importante ter isso em mente, tá? Vamos voltar para os slides. Então, existe antissemitismo nos evangelhos? Tá? Vamos lá. Yeshua fez declarações severas contra alguns judeus. Ele nunca condenou a nação de Israel a uma posição secundária em comparação aos gentios. No Evangelho de João, isso causa muita confusão. A palavra Iodaio, tá? Pode significar em grego judeu ou habitante da Judéia.
Nos casos onde Yeshua usa essa palavra negativamente, ele se refere à liderança dos judeus que na maioria eram saduceus, tá? Eu estou dando aqui as referências para não perdermos muito tempo, não vou passar por todas elas, mas estou dando a referência para vocês conferirem. O termo também é usado positivamente nesses três exemplos. Salvação vem dos judeus. E também ele é usado em termos gerais para designar um povo de forma neutra, tá? Nesses versículos. Então, esta, esse antissemitismo no livro de João não existe, tá? Apesar de eu ter visto muita gente falar que existe, não existe. Vamos ver agora, gente, se alguém acha que Yeshua declarou palavras severas contra alguns grupos, vamos ver o que Deus fala contra a nação de Israel através dos seus profetas. Êxodo 33:5. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo obstinado. Se eu estivesse no meio de vocês, por um momento eu os destruiria. Agora então, deixem suas roupas elegantes e eu considerarei o que fazer com vocês. Isaías 38. Agora vá, escreva em uma pedra e registre em um registro, para que possa estar com eles nos dias futuros, uma testemunha para sempre, pois é um povo rebelde, filhos sem fé, filhos que se recusaram a ouvir instrução de Deus. Segunda Crônicas 36:15. O Senhor Deus de seus pais lhes enviou diariamente uma mensagem por meio de seus mensageiros, sem falta, pois tinha piedade de seu povo e de sua morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, e zombaram de seus profetas, até que a ira do Senhor contra seu povo cresceu além do remédio. Olha como isso é parecido com aquilo que Yeshua falou em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, tá? Isso aí também está escrito em Lucas. Amós 5:20. Eu odeio, o Deus falando, odeio, rejeito os seus festivais. Não estou satisfeito com suas assembleias solenes. Se você me oferecer holocaustos ou ofertas de cereais, não os aceitarei. Não vou prestar atenção aos seus sacrifícios de animais. Ezequiel 6:4. Seus altares serão destruídos, seus suportes de incenso serão destruídos, e eu lançarei seus mortos diante de seus fetiches. Lançarei os cadáveres do povo de Israel diante de seus fetiches e espalharei seus ossos ao redor, aos ossos ao redor de seus altares, e os mortos cairão no meio de ti. Então vocês saberão que eu sou Deus. Agora a desgraça está sobre vocês. Liberarei minha ira contra vocês e julgarei vocês de acordo com seus caminhos. Eu recompensarei vocês por todas as suas abominações. Não lhes mostrarei piedade nem compaixão, pois eu os compensarei pelos teus caminhos e pelas abominações que há no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou Deus. Se Yeshua fez declarações antissemitas, Deus pode ser taxado de antissemita? É claro que não. Agora vamos entender o que Yeshua disse sobre como gentios devem tratar a nação de Israel, o povo judeu. Essa é uma parábola, Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, futuro, e todos os santos anjos como ele, então ele se assentará no trono de sua glória. E todas as nações, atenção, todas as nações serão reunidas diante dele. Eu estou pulando algumas partes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde o início da criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos de todas as nações lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Resposta de Yeshua: O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. As nações estão perante Yeshua. Os estrangeiros de Israel, tá? Estão perante Yeshua e perguntaram: Quando que nós fizemos isso? E Yeshua disse: Quando vocês fizeram aos meus irmãos. Irmãos do rei nesse contexto, judeus. E Yeshua está dizendo: O que vocês fazem aos judeus, vocês fazem para mim.
O bem que vocês fazem aos judeus, vocês fazem a mim. O mal que vocês fazem aos judeus, vocês também fazem a mim. Isto é o que Yeshua disse a respeito de como os gentios devem se portar em relação aos judeus. Ok? Está muito claro isso. O que Deus disse sobre como as nações devem tratar Israel? Vamos lá para Gênesis 2:3, Deus falando com Abraão, Avraham Avinu. Abençoarei os que te abençoarem, plural, e amaldiçoarei, né, o que te amaldiçoar. Ele está usando dois verbos diferentes, tá? O que te amaldiçoar está no singular e os que te abençoarem estão no plural. Por meio de ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, o que te amaldiçoar está no singular, esse verbo, Mekelalecha. A única tradução em português que acertou é a King James. O resto, todos colocaram no plural, está errado. Dois verbos diferentes são usados para amaldiçoar. Nós temos o verbo aror, tá? E o verbo kalam. Por que que Deus está usando esses dois verbos para falar amaldiçoar? Olha só. Aquele que amaldiçoa, o kalal, também significa tratar com desprezo, desrespeito, insultar. Dois exemplos em 2 Samuel 6:22, Davi diz que se diminuiu perante Deus quando ele dançou. Ele usou esse verbo, kalal, ele se diminuiu, ele não se amaldiçoou, ele se diminuiu. E também em 2 Samuel 16, em vários outros lugares, tá? Estou dando dois exemplos, em Samuel 16:10, Shimei insultou Davi usando esse verbo, tá? O verbo que descreveu Shimei insultando o rei Davi foi este verbo kalal. Agora, o verbo arar, atenção, usado por Deus, só quer dizer amaldiçoar. Então, quando Deus disse, eu amaldiçoarei o que te amaldiçoar, o que te amaldiçoar é este verbo, arar, ok? Usado 47 vezes na Tanakh, sempre no sentido de maldição, tá? Ele, quando Deus diz que ele vai amaldiçoar, ele está usando este verbo arar. Como, por exemplo, em Gênesis 3:14, Deus usou esse verbo para amaldiçoar a serpente. Então, traduzindo, aquele que amaldiçoar, desrespeitar, diminuir, destratar Israel, Deus vai amaldiçoar. Somente amaldiçoar. Não tem nem mais nem menos, ok? Vamos agora, gente, para os séculos seguintes, tá? Séculos 3 e 4. Falar a citação. Como surgiu o antissemitismo? Quem trouxe o antissemitismo para a igreja? Para variar, foram os pais da igreja. Vamos trazer aqui algumas citações, tá? Orígenes, século 3. Podemos, portanto, afirmar com total confiança que os judeus não regressarão à sua situação anterior, pois cometeram o mais abominável dos crimes, ao formar essa conspiração contra o Salvador da raça humana. Daí a cidade onde Jesus sofreu foi necessariamente destruída, a nação judaica foi expulsa de seu país, e outro povo foi chamado para Deus para a eleição abençoada. Aí que começou a teoria da substituição, em inglês muito conhecida como Replacement Theology. Achar que a igreja tomou o lugar de Israel, agora a igreja é abençoada, Israel é amaldiçoado. João Cristóstomos, olha só. A sinagoga é pior que um bordel. É o covil dos canalhas e a reparação das feras, o templo dos demônios dedicados aos cultos idólatras, o refúgio dos bandidos e dos imorais, e a caverna dos demônios. É uma assembleia criminosa de judeus, um local de reunião para os assassinos de Cristo, uma casa pior que uma loja de bebidas, um covil de ladrões, uma casa de má fama, uma morada de iniquidade, o refúgio de demônios, um abismo e um abismo de perdição. Eu diria as mesmas coisas sobre suas almas quanto a mim. Odeio a sinagoga, odeio os judeus pela mesma razão. Agostinho. Quão odiosos para mim são os inimigos de suas escrituras, se dirigindo a Deus. Como eu gostaria que o Senhor os matasse, judeus, com sua espada de dois gumes, para que não houvesse ninguém que se opusesse à sua palavra. Isso é porque ele é santo, né? O Santo Agostinho é santo. Imagina se ele não fosse santo, o que que ele poderia falar? Jerônimo, século 4. Meus inimigos são os judeus, eles conspiram contra mim com ódio, crucificaram-me, amontoaram todo tipo de mal sobre mim, blasfemaram contra mim, falando em nome de Yeshua. Vamos um pouquinho para frente agora, Papa Gregório, século 11.
escrevendo para o rei da Espanha. Somos compelidos, por dever, a alertar sua afeição, o rei, tá? Que o Senhor não deve permitir que os judeus em sua terra sejam senhores dos cristãos ou que exerçam qualquer poder sobre eles por mais tempo. Pois o que significa colocar os cristãos abaixo dos judeus e submeter os primeiros ao julgamento dos últimos, se não oprimir a igreja e exaltar a sinagoga de Satanás, enquanto o Senhor deseja agradar os inimigos de Cristo, condenar o próprio Cristo. Pergunta: frente ao que nós lemos, frente àquilo que nós lemos, o que Yeshua disse, o que Deus disse, é possível que algum pai da igreja pudesse falar o que falaram? É possível alguma declaração dessa de alguém que crê em Yeshua, de alguém que crê em Deus? Definitivamente não. Definitivamente jamais poderíamos ter isso, tá? Deixa eu voltar. Agora nós vamos, gente. Eu vou trazer aqui é, a declaração mais. Quem que vocês acham que é o maior antissemita da história da igreja? Dentro do meio religioso, não existiu maior antissemita do que este cidadão, conhecido como pai do protestantismo, Martim Lutero. Ninguém chegou aos pés dele em termos de declarações antissemitas. No livro dele, Sobre os Judeus e Suas Mentiras, tá? Escrito aqui, século XVI. O que devemos nós, cristãos, fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas deveriam ser incendiadas, e tudo o que não queimasse deveria ser coberto ou espalhado com terra. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e destruídas. Terceiro, eles deveriam ser privados de seus livros de orações e talmudes. Quarto, seus rabinos devem ser proibidos, sob ameaça de morte, de continuar ensinando. Quinto, passaporte e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente proibidos aos judeus. Resumindo, queridos príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não lhes convém, então encontrem uma melhor para que vocês e todos nós possamos estar livres deste insuportável fardo diabólico, os judeus. Vamos agora para século XX. Esse retrato aqui é uma propaganda nazista de 1933. A tradução do que está escrito em alemão é o seguinte: a luta de Hitler e os ensinamentos de Lutero são a maior defesa para o povo alemão. A Noite de Cristais, tá, onde lojas e casas de judeus foram destruídas e incendiadas, ocorreu em 9 e 10 de dezembro, desculpa, de novembro de 1938. Adivinha quando Martim Lutero nasceu? 10 de novembro. Martin Sassi, membro do Partido Nazista e bispo da Igreja Luterana, disse exatamente o seguinte, entre aspas: em 10 de novembro de 1938, no aniversário de Lutero, as sinagogas estão queimando na Alemanha. O povo alemão, incitou ele, deveria prestar atenção a essas palavras do maior antissemita de seu tempo, o admoestador do seu povo contra os judeus. Se Martim Lutero estivesse vivo durante o Holocausto, teria ele apoiado tudo o que foi feito contra os judeus? Só Deus sabe. Eu acho que sim. Como Deus vai julgar todas essas pessoas, tá? Como que Deus vai julgar o bem que Martim Lutero fez ao se separar da Igreja Católica, contra todos aqueles dogmas, perante o mal que ele fez com tudo isso? Será que um compensa o outro? Qual é maior? O bem é maior que o mal ou o mal é maior que o bem? É Deus que vai julgar. Graças a Deus, não somos nós que vamos julgar. Porém, no que nós mostramos aqui nesse vídeo é a origem do antissemitismo com os pais da igreja. Só que naquela época, os pais da igreja não queriam matar os judeus. Não queriam. Eles só eram antissemitas no sentido de serem contra os judeus. Acreditar que não deveriam ter nada com eles, nada. Era um povo amaldiçoado que deveria seguir seu próprio caminho longe deles. Já na Idade Média, começou-se a perseguição, cruzadas. E finalmente, com o nosso digníssimo senhor aí, Martim Lutero, as ideias para o nazismo foram oficialmente propagadas. Tá? É triste finalizar o vídeo com essa declaração, mas a nossa esperança
é que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo e Ele vai julgar tudo e todos de acordo com a sua justiça. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá um like, tá? Segue o nosso canal, por favor. Em breve a gente volta com outros temas. Muito obrigado. Shalom.